Oi, galerinha, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, hoje vim gravar esse vídeo para vocês para falarmos sobre o nosso novo conteúdo, que é sobre o quê? Tipos de projeções, as projeções cartográficas. Para que servem as projeções cartográficas? Antes de nós começarmos o conteúdo propriamente dito, nós temos que ter em mente o quê? Projeções cartográficas, o que eles vão projetar, o que nós vamos conseguir identificar. A cartografia, o que é a cartografia? São os mapas. Então, vocês sabem, né, que nós já estudamos os tipos de mapas, que nós temos o político, o econômico, o histórico, né? Nós vimos que o mapa, ele é composto por título, legenda, orientação, escala. Então, tudo isso aí faz parte da cartografia, ou seja, o estudo dos mapas. E as projeções cartográficas, elas existem para quê? Para dar uma maior amplitude para nós conseguirmos identificar todos os aspectos que existem dentro de um mapa. Então, inicialmente aqui, ó, nós temos nesse primeiro slide falando sobre os tipos de projeções. Então, nós temos o cilindro, o cone e o plano. Então, a maioria dos mapas, pessoal, é feita a partir de projeções dos meridianos e paralelos, né, curvos na esfera terrestre. Então, assim, ó, vocês devem lembrar que o meridiano, ele tem o sentido vertical. Qual que seria o exemplo desse meridiano? O meridiano de Greenwich, né, que vai dividir o nosso planeta em hemisfério leste e oeste. E o paralelo, ele tem um sentido horizontal. Então, nós temos aí um exemplo de paralelo, a linha do Equador, que atravessa o nosso país, né? E que ele vai dividir em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, aqui nessas imagens, nós temos o cilindro, né? Que ele tem essa forma aí, né? Como fosse um copo. Depois, nós temos o cone. E depois nós temos o plano, que nós também podemos chamar de, futuramente, que eu vou explicar para vocês, que é a projeção azimutal. Então, passando para o próximo slide, nós temos aqui o exemplo da projeção cilíndrica, que ele é um cilindro que ele vai envolver, né, toda a nossa esfera terrestre, todo o nosso planeta Terra. Então, o que acontece? Aqui nós temos um exemplo no slides que, em vermelho, são as distorções, é uma alta distorção. O que isso significa? Que não vai ser igual o que está na esfera para vir para o plano, para ficar reto, para que nós consigamos entender. Porque o que acontece? Vocês vão lembrar, né, junto comigo, que nós temos o nosso planeta Terra, uma esfera, né, de forma arredondada. Só que para nós conseguirmos estudá-la, nós precisamos que ela fique plana. O que significa esse plano? É quando a gente olha um atlas, quando a gente olha o nosso livro didático, né? Quando a gente tem acesso à escola, quando nós olhamos para a tela do computador, para a tela do celular, o mapa ele está plano. Então é assim que nós vamos conseguir estudá-lo, seja ele no mapa de relevo, seja ele no mapa de hidrografia, seja ele no mapa de clima, sobre população, sobre o Tratado de Tordesilhas, o que for, ele tem que estar plano, né? Ele tem que estar reto para que nós consigamos estudá-lo da melhor maneira possível. Então, voltando agora para a projeção cilíndrica, o cilindro, né, vocês podem ver que ele tá nessa forma aí de um verde escuro, verde militar, ele vai envolver todo o nosso planeta Terra. Então, ele vai ter distorções nas duas extremidades, né, uma média distorção em amarelo e depois no meio do nosso nosso planeta, ele não vai ter distorções, é uma baixa distorção, ou seja, fica melhor para estudar. Essa é a projeção cilíndrica, que envolve o cilindro.
Então, aqui nós temos um exemplo que vocês podem ver que para melhor estudo é a parte do meio ali do nosso planeta, né? Esse aqui, gente, é um exemplo do mapa mundi, tá? Então, ele tem distorções e muitas vezes isso aí acaba dificultando o nosso estudo, seja ele no assunto que vamos estudar, o assunto do mapa. Aqui nós temos outro exemplo, também com algumas distorções, né, algumas deformidades em suas áreas. E agora nós temos a projeção, desculpe, a projeção cônica. O que é a projeção cônica? Ela é um cone que vai até a metade do nosso planeta. Onde é que é a metade? Na linha do Equador, tá? Então, ele vai pegar essa forma de cone, né, que é mais fino na parte de cima e vai vir até a linha do Equador. Então, o que acontece? Ela vai ser projetada numa forma de cone. Se nós utilizamos a projeção cônica, né, ela vai vir em forma de cone. Então, novamente, né, as distorções vão acontecer nas suas extremidades. Depois tem uma baixa distorção e novamente no meio é uma baixa, né, distorção em relação ao nosso planeta, tá bom? Então, aqui nós também temos um exemplo, como eu falei para vocês, que ele vem somente até a metade, né? Ou seja, da metade para cima ou da metade para baixo, não interfere em nenhum aspecto. E aí nós temos o exemplo da projeção cilíndrica, da projeção cônica, como ele fica plano, tá? Como o nosso mapa fica plano. Depois nós temos, né, como eu falei para vocês, que é a projeção plana, né, ou azimutal, aí no caderninho de vocês foi com esses dois nomes. Então, o que acontece? Ele vai pegar a projeção bem na parte de cima, que vai ser ou no polo norte ou no polo sul. Então, nós temos aí a projeção que ela vai sair de forma plana, né, mas também ela tem as suas distorções, né, a alta, a média e a baixa através desse exemplo que nós temos aqui. Então, quando a gente fala, né, na projeção plana, nós temos ali, ó, que ele vai representar tanto o polo norte como o polo sul, e os meridianos, né, de longitude são linhas retas, né, que partem desse ponto, enquanto paralelos de latitude aparecem mais círculos. Então, vocês podem perceber que quando ela pega na parte de cima, ali, né, ele vai ficar plano aquela parte de cima, ou do polo norte ou do polo sul. Então, aqui nós temos um exemplo, né, da projeção azimutal, que vocês podem ver, ou plana ou central, que ela vai pegar bem a partezinha ali de cima. Por exemplo, o Polo Norte, então nós vamos ter uma melhor precisão de todos os países que ali temos, porque como as outras projeções, ele não vai sair tão detalhado, né, quanto a projeção azimutal ou plana. Então, aqui nós temos outro exemplo, né? Uma projeção azimutal que eles colocaram como ponto principal, né? Centrada na nossa cidade de São Paulo, para ter um melhor detalhamento. Então, vocês podem ver ali, né? Que em marrom mais escuro nós temos o nosso Brasil. Então, as projeções, pessoal, foi o que eu falei para vocês aí, ela também tem características, não são só tipos, tem as características que também tem no caderninho de vocês, né, no conteúdo que eu enviei. Então, quando eu falo em características conformes, elas mantêm as formas das áreas, ou seja, quando a gente se refere em áreas, tá? Ou seja, território, né, eles vão se manter iguais, né? Ou seja, o que tá no nosso planeta, como vai estar também no nosso mapa de forma plana. As equivalentes mantêm o tamanho das áreas, então as áreas vão ter o mesmo tamanho. E quando eu me refiro em equidistantes, mantém as distâncias lineares, ou seja, a partir de um centro, mas apresentam distorções nas áreas e nas formas. Então, o que vai acontecer? Nas formas e nas áreas, elas vão ter algumas distorções, ou seja, não vão ficar idênticos ao que está na esfera, ou seja, o que está no planeta Terra, né, de uma forma de circunferência,
para o plano. E as afiláticas, elas não têm características. Então, as 3 características, prestem atenção, isso aí já é dica para os exercícios. As conformes, as equivalentes e as equidistantes, elas são características. Agora, a Mercator, a Peters, a cônica, a cilíndrica, a azimutal, esses aí são os tipos de projeções cartográficas, ou seja, a projeção da nossa cartografia. Então, aqui nós temos os exemplos, né, das projeções conformes, né, que elas têm, preserva os ângulos, né, então os ângulos, eles têm, são da mesma maneira, tanto na esfera como no plano, elas mantêm a mesma forma, só que o que vai acontecer? Distorce o tamanho das áreas dos mapas. Então, o que vai acontecer? Ela não vai ser idêntica, ela vai ter distorções na área quando nós estamos falando de um mapa. Então, aqui nós temos um exemplo, né, nesse slide da projeção Mercator, que ela é utilizada o cilindro, né, para ser colocada de uma forma plana. Então, o que acontece? O cilindro, ele envolve toda a esfera, né, toda a circunferência do nosso planeta, e depois ele vai sair reto, vai sair plano, para que nós consigamos estudá-lo da melhor maneira possível. Depois nós temos as projeções equivalentes, né, que elas não deformam áreas, conservando uma relação constante de áreas, ou seja, o tamanho real. Mas o que vai acontecer? Vão alterar as formas. Então, vocês podem ver que aí nós temos o exemplo da projeção de Peters, né, que é também utilizado o cilindro, mas as formas, olha, vocês podem ver, ó, que os nossos países, eles estão com distorções, eles estão de uma forma, parece que mais achatadas, né, por quê? Porque eles sofreram essas alterações, eles têm essas distorções em relação às suas formas. Depois nós temos aqui, né, a diferença, né, de mundo, né, das nossas visões de mundo, que são os tipos de mapa mais usados, né, que são os mapa-mundi. Então, nós temos aqui, ó, esses dois exemplos aqui, são utilizados as projeções cilíndricas, ou seja, através de o cilindro. Só que nós temos a projeção de Mercator, né? E depois nós temos a de Peters. Então, vocês podem ver que elas têm diferenças, mesmo se tratando, né? Se nós analisarmos e pensarmos, mesmo analisando, né? Sendo o mesmo assunto do mapa, que é o mapa-mundi, eles têm distorções por causa dos tipos de projeções que são utilizados para o seu estudo. Depois aqui nós temos outros tipos de projeções, né, que são as conformes e as equivalentes, mostrando a cada uma desses tipos de projeções, como eles ficam. Então, nós temos também aqui o exemplo da projeção, né, como fica a projeção de Moade, né, que tem essas suas distorções também. E depois aqui nós temos a projeção equidistante, que aí entra junto a projeção azimutal ou plana, né? Que ela pega, como eu falei para vocês, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E aí o que acontece? Ele é o exemplo da ONU, né? Das organizações, Organização das Nações Unidas. Então, o que acontece? Então, elas são projeções que não apresentam deformações nas distâncias, né? São utilizadas em rotas marítimas e aéreas. Vocês já devem ter visto, né, quando vocês olham os filmes, que aparecem aí mostrando, né, o radar, que é onde está um avião, aonde é que está um navio, um barco, né? E quanto mais distante do centro, maior é a distorção. Então, quanto mais nós saímos do centro, do ponto principal, mais ela vai ter distorções em relação à forma e no tamanho. Depois aqui nós temos as projeções afiláticas, né, que elas não possuem nenhuma das propriedades anteriores, ou seja, né, não tem alguma relação com as projeções anteriores, e aí ela tem aí como característica equivalência, né, conformidade e
equidistância, elas vão variar. Então, aí nós temos os exemplos das projeções afiláticas, que foi como eu falei para vocês, né? Nos slides anteriores, que as projeções afiláticas, elas não têm características, né? Então, por isso que ela não tem propriedades anteriores que estão falando aí nesse slide. Depois, nós temos aqui outro exemplo, né, das projeções afiláticas, e aí que elas também têm equivalência, conformidades e equidistâncias, elas vão variar. Aqui é outros exemplos dessas projeções. E aqui, para terminar, nós também temos outro tipo de projeção cartográfica. Então, espero que vocês tenham entendido, né, esse nosso conteúdo. Essa aqui é a projeção de Gould, tá? Tá mostrando aí para vocês verem que ele tem essas irregularidades, né? Mas como vocês podem perceber, é outro tipo para nós podermos estudar. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo, né? Vocês receberam o material semana passada. Essa semana vai esse vídeo para vocês olharem com carinho que eu fiz para vocês. Irei mandar também esses slides para vocês aprofundarem os conhecimentos. E semana que vem eu envio os exercícios. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês. Vejam aí as diferenças que ocorrem das projeções, o que é um tipo de projeção, o que são características das projeções cartográficas, que vocês irão entender o conteúdo da melhor maneira possível. Um grande beijo e abraços virtuais para vocês e cuidem-se!